livro do profeta Samuel, sentado como os nossos irmãos estão, para nós fazermos menção de mais um texto bíblico da palavra do Senhor para nossa reflexão aqui essa noite. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, verso 40. Vamos ler até o versículo de número 47. E vamos meditar na palavra do Senhor aqui essa noite. Os irmãos encontraram? Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, do 40 ao 47. Eu leio um, os irmãos leiam o outro, e assim nós vamos até concluirmos essa leitura. Tá bom? Vai devagar, todos juntos, bem bonito. Meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Diz assim: E tomou seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, ou 5 pedras, e pôs-los nos alforjes de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Verso 41. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Verso 45. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos. E saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Uma das batalhas mais sem lógica na Bíblia Sagrada é justamente, e eu digo isso no sentido humano, tá? Sem lógica no sentido humano, é justamente a batalha entre Davi e Golias. De um lado aqui nós temos um gigante de quase 3 metros de altura, aproximadamente 1,97 m, quando medimos o côvado, segundo o côvado de 46 centímetros. Nós temos aqui esse homem de aproximadamente 2,97 m de altura. Um homem treinado para ser guerreiro. E ainda por cima, naquele vale, um homem muito bem armado. De um lado nós temos esse personagem, cujo nome dele é Golias. Em contrapartida, do outro lado está Davi, um camponês, cuja atividade diária era o exercício pastoril, sem nenhuma experiência de guerra, com aproximadamente entre 16 a 17 anos, não se sabe ao certo, mas são cálculos que fazem os historiadores,
com mais ou menos 1,60 m de altura, né? Desarmado, com uma funda, 5 pedras, descendo naquele vale para enfrentar esse homem dessa estatura, com esse armamento, com esse treinamento. Davi desce com muita coragem. E a vitória de Davi, ela nos mostra que quando se trata das coisas espirituais, não existe um padrão normal a ser observado. Não tem um padrão. Como eu disse a princípio, esse confronto desses dois personagens bíblicos, ele é muito sem lógica, muito sem lógica. Então não existe aqui um padrão para nós observarmos, né? Porque se trata de algo de cunho espiritual, tá bom? Fica claro que aquele que confia em Deus vai viver vitórias além das possibilidades. Vou repetir. Fica claro aqui que aquele que confia em Deus vai viver vitórias além das possibilidades. E vai conquistar também aquilo que está muito além do seu alcance. Eu quero nessa palavra falar das síndromes de Davi. Eu não quero falar da vitória de Davi. Eu quero falar do que levou Golias à derrota. O que havia em Golias, por ser tão grande, tão forte, tão preparado, tão bem treinado, que assustou todo o exército de Israel quando viu aquele homem se apresentar no arraial. E eu garanto aos irmãos que se nós víssemos, nos assustariam também. O que levou esse homem tão bem preparado, sofreu uma derrota tão significante naquele dia e naquele vale? Quero falar, eu fiz aqui eu coloquei aqui um tema sobre as síndromes de Golias. Porque o que é uma síndrome? O David aqui, que é médico até melhor do que muitos médicos, né? Sabe que a síndrome é um conjunto de sintomas que caracteriza uma doença. Como também, trazendo isso para o sentido humano, para o sentido pessoal, a síndrome é um conjunto de defeitos que mostra a doença de um caráter, tá? É um conjunto de defeitos que mostra que o caráter de alguém é enfermo, é doente. Então eu quero trazer isso para esse sentido, esse conjunto de falhas, de defeitos que havia no coração desse gigante, que foi a porta aberta para a sua derrota. Amém? Baseado nesse texto, estudando, que eu estou gostando muito de ministrar de forma expositiva, um texto que eu leio, como no caso esse aqui, expondo, né, os detalhes que a Bíblia vai mostrando, dando as pistas para nós entendermos como existe também as qualidades de Davi que levou ele a ter aquela grande vitória. Existem os defeitos de Golias que levou ele à grande derrota. Primeiro defeito, a primeira síndrome de Golias se chama soberba. Qual que é a primeira? Eu não ouvi, vocês parecem que estão assim muito... Hoje o dia foi fadigante, né? Muito quente. Os irmãos capaz que chegou assim, mas respira fundo aí. Qual que é a primeira síndrome? Soberba. Versículo de número 4, eu quero que você acompanhe na Bíblia, por gentileza, porque é um estudo e nós vamos estar aqui analisando a palavra de Deus. E por que nós vamos ministrar essa palavra? Para que essas falhas, essas doenças, tá? Elas não alcancem o coração da igreja, tá bom? Porque são portas para o fracasso, caminhos que nos levam ao fracasso. Então a primeira é a soberba. Verso 4, verso 5, verso 6 e verso 7. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro,
cujo nome era Golias de Gade, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e se vestia uma couraça de escamas. Que coisa, né? Essa couraça de escamas aqui não era escama de peixe, tá? Eram escamas grandes feitas de ferro. Montava a couraça desse gigante. E era o peso da couraça de 5 ciclos de bronze. Eu até falei aqui que eu deveria ter somado, eu sabia, mas eu esqueci de somar essa questão dos ciclos aqui, para o irmão saber quanto pesava a couraça que esse homem trazia no seu corpo, que se vestia dessa couraça. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, que era tipo uma caneleira que protegia as suas pernas. De bronze, né, sobre os seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a arte da sua lança era como o eixo de um tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro. E adiante dele ia um escudeiro. Soberba. Golias acreditava piamente que venceria todos os confrontos, e eu não duvido que esse gigante estava vindo já de uma série de vitórias por onde ele passou, por causa do seu tamanho, por causa do seu preparo, por causa das suas armas. Parece que só a lança, só a ponta, aliás, da lança desse camarada aqui pesava em torno de 16 quilos. Muito pesado para um guerreiro comum, é claro. Para ele não, que era um sujeito aí de quase 3 metros de altura. Então, esse gigante, ele mostra aqui essa primeira síndrome, né, que leva com certeza qualquer um ao fracasso, que é a soberba, é achar que por causa do seu tamanho, você é melhor e superior às pessoas que estão em sua volta. Por causa do seu tamanho, por causa da sua capacidade, pelo simples fato do seu alto nível de conhecimento, que no caso aqui, trazendo isso para nós, a soberba de Golias é que ele achava: eu sou maior do que qualquer homem, eu tenho as armas mais fortes e mais pesadas do que qualquer homem, eu tenho as proteções muito mais poderosas do que qualquer homem, então eu nunca vou perder, eu sempre vou vencer, não importa aonde eu chegar, a vitória minha sempre vai ser completa. Essa era a presunção desse sujeito chamado Golias. Ele se achava superior às demais pessoas em tudo, e isso é uma característica da soberba dentro do coração de uma pessoa. Amém? E nós podemos observar isso nos dias em que nós estamos vivendo. Há pessoas que vivem também dentro desse aspecto. Como eu disse, talvez porque a pessoa acha que o seu nível de conhecimento é maior do que qualquer um dos irmãos, o seu nível de preparo intelectual é maior do que qualquer outra pessoa, se ache superior aos demais, porque não tem as mesmas qualidades, né, que essa pessoa tem. Eu conheço inúmeras pessoas que só pelo fato de ter uma boa aparência, ele já se acha superior aos demais, ele já acha que é melhor do que os demais, só porque teve o privilégio de nascer um pouco assim mais bem desenhado. Golias, ele se estribava no seu tamanho. Golias se estribava no seu preparo. Golias, ele acreditava piamente
que qualquer pessoa que visse ele com aquele tamanho e com aquelas armas se intimidaria, porque ele era acostumado a fazer isso aonde quer que ele fosse. Só que nesse dia ele encontrou-se com Davi, que olhou para o tamanho dele e não se assustou, que olhou para o escudo dele e não se assustou, que olhou para as armas dele e não teve medo. E eu acho interessante a visão de Davi, é que Davi, os outros soldados, os soldados de Saul e até mesmo o próprio Saul, olha e vê um guerreiro e uma grande ameaça. Davi olha e vê um coitado que está desafiando o Deus vivo e que naquele dia decretou a sua derrota. A visão de Davi é diferente do que a visão de qualquer outra pessoa. Mas não é sobre Davi que eu quero falar, é sobre esse gigante. Porque por ser um guerreiro implacável e ser maior do que qualquer outro homem, pensou que jamais seria derrotado na batalha. E isso aqui, irmãos, foi o seu maior erro. A soberba cega o indivíduo. A soberba cega o obreiro. A soberba cega o irmão. A soberba cega a irmã, que pensa que as coisas são feitas por causa da nossa capacidade, que pensa que pelos seus méritos, pelas suas conquistas, ele vai sobressair sempre aos demais. E está errado. Eu gosto muito de ler o que escreveu Jeremias no capítulo 17, coloca aí por gentileza, do versículo 5 ao versículo de número 6. Quem está me entendendo diz amém? Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Eu já vi muitos irmãos interpretar esse versículo de forma muito errada. Já vi irmão dizer assim: olha, irmão, cuidado, está escrito na Bíblia que maldito o homem que confia no homem. Confia no fulano, não. Isso, não é isso aqui que a Bíblia está dizendo. A Bíblia não está dizendo com relação a nós confiarmos em nossos irmãos, ou confiarmos em outra pessoa. Negativo. Muito pelo contrário, a Bíblia me incentiva a confiar nos meus irmãos. Me incentiva a confiar. Se nós não puder confiar numa player de obreiro como essa aqui, em quem a gente vai confiar nessa vida? Se o irmão não puder confiar no seu pastor, em quem você vai confiar nessa vida, irmão Cláudio? Se você não puder confiar na palavra de um crente, embora ele possa falhar na sua palavra, em quem a gente vai confiar nessa vida, David? A Bíblia está dizendo aqui que maldito é o homem que confia no homem, ou seja, em si mesmo. Não é em outro homem. Maldito o homem que confia em outro homem, negativo. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito aquele que se acha. Maldito aquele que se gloria em si mesmo. Maldito aquele que diz: eu vou, eu faço, eu posso, eu consigo, sou imbatível. Eu vou chegar naquela igreja, vou pregar e vou fazer um regaço. Já vi obreiro falar isso. Ah, naquela igreja lá, só quem canta sou eu. Os outros, tudo é desafinado. Se eu não cantar, o fogo não cai. Ah, aqueles camaradas que pregam lá, é tudo sem sabedoria. Não fizeram teologia, e teologia não é coisa ruim, é uma coisa muito boa. Eu estudo até hoje, porque preciso aprender. Mas não se gloria naquilo que você conhece. Se glorie na revelação de Deus.
Se glorie naquilo que Deus quer revelar e pode usar o seu conhecimento para esclarecer as dúvidas de muita gente. Mas não pense que porque estudou mais, que porque canta melhor, porque é mais bem afinado, porque toca melhor, e que porque prega com eloquência, você é superior aos demais, porque você não é. A capacidade do homem vem do Senhor. É Deus quem usa, é Deus quem faz, é Deus quem executa. Se o Senhor não te der, você jamais vai ter para fazer. Aleluia! Não seja soberbo. É por isso que tudo o que fizemos, a glória não pode ficar conosco. A glória é de Deus. Aleluia. Próximo versículo, versículo 6. Porque esse homem será como a tamangueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos, nos desertos, na terra salgada e inabitável. Uma árvore que está propensa a morrer, porque está num lugar sedento, onde não tem água e não tem vida. A síndrome de Golias até hoje alcança o coração de muita gente. Aleluia. Mas o Espírito Santo cura isso dos nossos corações. O Espírito Santo arranca isso do coração do crente. O Espírito Santo começa a mostrar para nós, irmãos, que toda a nossa suficiência não vem do nosso intelecto, ela vem de Deus. É Deus quem nos capacita para toda a obra. Glória a Jesus. Quantas pessoas que não caem por causa da soberba, pessoas cheias de altivez, que se acham melhor do que as outras pessoas, pensam que o que elas fazem é superior às demais, assim como Golias, que por ser soberbo, teve que experimentar a derrota por um oponente insignificante. Sabe qual foi a maior vergonha de Davi, de Golias e do exército dos filisteus? É que Deus não mandou para Golias um oponente segundo o que ele pedia, com aparência de inferioridade. Soberba é uma coisa que não pode existir no nosso meio, não pode acontecer na igreja. Eu já contei para os irmãos uma experiência, mas tem muitos irmãos aqui que com certeza não ouviu. Mas eu vou contar de novo. Eu gosto de contar minhas experiências, elas me ensinaram. Eu era pastor de uma congregação de 12 crentes, lá em Piracanjuba. 12 crentes, irmão Cláudio. Era presbítero, nem sabia pregar direito, nada. Só era muito esforçado, orava bastante, jejuava também. E eu tinha, e sempre tive, até hoje, essa paixão pela obra de Deus. E eu tenho um parente que ele me viu pregar um dia, e eu fazia aquele barulhão, irmão. Eu mais gritava do que pregava. E eu sapateava, mas tinha unção, né? Você lembra quando nós éramos meninos na fé, não tinha conhecimento, tinha barulho, mas tinha unção. E Deus nos honrava pela simplicidade. Eu era desse jeito. Todos nós aqui com certeza um dia já fomos. Ou às vezes você está vivendo esse momento, não sei, te conheço. E de repente, esse parente meu conversando com alguém aí, o parente desse parente meu, eu não vou citar nome, mas é um parente de um parente meu. Ele era parente do meu parente, mas não era meu parente. Vocês entenderam alguma coisa aí? Nem eu, né? Eu sei que esse camarada era parente dele, ele era parente meu, mas esse camarada não era meu parente, era parente dele. E disse para ele: eu estou precisando, rapaz, de um pregador para fechar a festa nossa lá, o congresso nosso lá, que vai fechar na segunda-feira, um congresso unificado.
E os pregadores de segunda, de terça, de quarta e de quinta era pregador de renome aqui de Goiânia, porque era um grande congresso. E ele me viu lá com aquele barulhão todo e disse: é meu cunhado lá. Eu já falei, já dei a dica. Lá de Piracanjuba. Liga, rapaz, o cara prega. Pregava não, irmão. Era só barulho. Eu, mais aqueles 12 crentes, nós fazíamos um barulhão que parecia 100 pessoas dentro de uma congregação. Pouco chegava, era aquele tantinho de gente ralinho lá. E aí, esse camarada deu o telefone para esse parente me ligou. Olha, queria que o senhor viesse pregar aqui numa festa nossa, tal dia, tal. O senhor é o pastor divino, né? Naquela época eu estava empolgado, porque os irmãos começaram da congregação, começaram a me chamar de pastor. E eu estava achando bom eles me chamarem de pastor, mas eu era presbítero. E o camarada me ligou e disse: é da casa do pastor divino? Eu me lembro até hoje, irmão, eu engrossei a voz. Sim, pois não, sou eu. Pode falar, diga, meu amado, né? Ah, pastor, que eu queria que o senhor viesse pregar num congresso aqui em Goiânia e tal. E eu engoli a bucha, porque pregar num congresso, nunca tinha pregado em festa nenhuma. E aí eu sabia que o meu pastor não ia me liberar. Por quê? Porque eu era o sonoplasta, eu era o guitarrista, eu era o vocalista, um dos vocalistas do conjunto, né? E eu falei: ele não vai querer me liberar. No domingo, libera não, meu pastor não me liberava. E aí era a minha porta de saída, para não dizer não para ele. E eu fui lá e fui conversar com o pastor no outro dia. Falei: amanhã o senhor me liga, meu irmão, tudo bem e tal. E aí falei para ele: o irmão ligou, pastor, queria que eu fosse pregar numa festa lá tal dia assim, assim e tal. E até sei que o senhor não vai liberar. Por exemplo, não, meu filho, não vai, deixa Deus te usar, vai. Tá bom, eu vim, peguei a Edna, peguei os meninos, que era pequeno na época. E eu vim aqui para o setor para pregar na festa. E eu vim pensando que era uma igreja de 50 crentes, de 100 crentes. Era uma igrejinha pequena, que eu era acostumado, né? Irmão, quando eu cheguei na porta da igreja, eu quase voltei para trás. Eu gelei, tremeu tudo, a minha estrutura me sacudiu. Eu sofri uma experiência que eu não sabia que existia na igreja. Eu não sabia que existia isso em igreja. Tá bom, quando eu parei o carro, veio um diácono e disse: o senhor é o pastor divino? Eu falei: sim, pois não. Ele disse: então o senhor tem uma vaga para o senhor já guardada aqui, separada, o senhor pode entrar com o carro aqui. Me levou no local lá, colocou eu com o carro. E eu disse aos irmãos que naquela época a gente usava umas pastas de couro. Eu tenho uma em casa guardada até hoje. Estava na moda o obreiro usar aquela pasta. Eu tinha comprado uma bonita aqui em Goiânia, irmão. E eu já arranquei aquela pastona e saí com ela aqui de um lado aqui, sacudindo aqui, muito chique com aquela pastona aqui. E eu enchi a pasta de Bíblia, de coisa, de livro, para ela ficar bem cheia e pesada. Eu enchia ela de trem, para ela ficar assim, bem cheiona mesmo, para ficar bonita. E ele foi me levando e me colocou bem do lado do pastor, aquele púlpito cheio, lotado de obreiro. E eu sentei lá assim, irmão, e fiquei com vergonha da pasta. E aí eu escondi a pasta entre as pernas aqui e tal, escondi a pasta aqui bonitinho. E eu disse que a minha falha naquele culto foi ter levado a carta. Eu pedi a carta para o secretário assinou a carta e eu levei a carta. E até então, irmãos, estava me tratando bem. Mas quando eu tirei a carta da Bíblia, entreguei para ele e ele abriu a carta, ele fez assim: meu Deus. Eu não era pastor. E aí, irmãos, o clima ficou completamente ruim, triste, angustiante. Uma aflição inundou minha alma, meu coração. E eu fui me sentindo o pior das criaturas em cima daquele púlpito. Uma vontade de sair daquele púlpito e ir embora, que os irmãos não fazem ideia como eu queria sair daquele púlpito e ir embora. E aí quando o pastor levantou e foi apresentando gente, as caravanas que estavam ali, as pessoas visitantes, aí dali a pouco ele disse: agora eu quero apresentar o pregadorzinho que a irmã convidou, presbítero Divino Neves, fica de pé aí. Aí eu já fiquei de pé com as perninhas tremendo. E aí um obreiro que estava de trás de mim, assim, do meu lado, assim, ó, sentado do meu lado, virou para o outro e disse assim: não vou ficar aqui para ver essa pouca vergonha. Um presbítero pregar numa festa como essa? Pegou a biblinha dele, desceu do púlpito
E eu dei uma vontade de ir atrás, e o Espírito Santo falava claramente: quieta. Eu não precisava de dinheiro deles. Eu ganhava muito bem, obrigado. Tinha meu carro, estava ali minha família. Eu não precisava viver aquela humilhação. O outro obreiro que estava do lado do pastor disse: eu também não fico aqui para ouvir uma pouca vergonha dessa. Parar numa festa para ouvir um presbítero. Desceu e foi embora. A Edna ficou olhando de lá assim, com a cara de piedade para mim. E eu comecei a suar frio, aquela vontade de ir embora, aquela agonia. Quando eu pensava em sair, o Espírito Santo dizia: quieta, fica aí. Aí o pastor terminou de apresentar, foi dando oportunidade. Aí ele chegou em mim e disse assim: eu vou te dar 15 minutos, fala qualquer coisa e me devolve o microfone, tá bom? Aí desgramou o resto. E eu fui ficando. Irmão, dali a pouco, eu não sei eu acho que aquilo lá foi Deus. Uma raiva, uma ira, substituiu minha vergonha e meu medo. Porque até aí, irmão, até a mensagem que eu tinha preparado para pregar sumiu da cabeça. Não tinha mais mensagem nenhuma. Não tinha mais mensagem para pregar. E eu pensei comigo assim, com raiva: rapaz, esse pastor desgramado está pensando que eu preciso dele para ir embora para minha casa? Eu não vou pregar nada. Vou pegar o microfone e fazer uma oração, mandar todo mundo plantar fava e vou embora. Pensei desse jeito, com raiva. E o povo me olhando com desdém, soberba. Aleluia. Eu levantei, quando ele passou para mim, eu levantei, peguei o microfone. Eu disse assim: eu vou cantar um hino. E eu olhei para os músicos e disse: eu tenho esse jeito de brincar com os músicos. Eu falei assim: vocês sabem tocar para quem não sabe cantar? Aí um olhou para o outro e disse: não sei. Eu falei: vamos tentar? Dá um Mi maior aí, eu vou cantar um hino. E cantei um hino que vocês gostam muito. Um ponto de interrogação é uma pergunta para nós. Irmão, e eu comecei a cantar esse hino, e a glória de Deus começou a derramar na igreja. Porque quando eu disse eu vou cantar um hino, eu vi claramente, quando ele pôs a mão na cabeça e disse: agora é que lascou mesmo. Inventou de cantar. Eu comecei a cantar: muito tenho a dizer. E a igreja: fala, Senhor. Muito eu tenho a dizer. E a igreja: fala, Senhor. A igreja pegou certinho. O Espírito de Deus entrou no negócio. Quero a minha igreja pura, sem remendo e sem rasura. Quero a minha igreja assim. E a glória. E quando eu terminei de cantar, irmão, o fogo tinha entrado. E eu pensei comigo assim: então agora eu vou fazer uma oração, devolvo o microfone para ele e ó, rápido na carreira. Não me vê mais nunca nesse pastor dessa igreja. Quando eu pensei que eu ia orar, uma voz falou nesse ouvido aqui assim, uma voz falou bem assim, ó: Juízes 16, 20. Eu pensei que era o pastor que tinha falado comigo. Eu virei, aí ele estava de cabeça baixa assim, tremendo. Ele já estava tremendo. Ele estava tremendo. Esse pastor hoje é meu amigo. É meu amigo. E eu olhei assim, ele de cabeça baixa: que voz é essa? Quando eu fui arrancar para orar de novo, a voz bradou de novo no meu ouvido: Juízes 16, 20. Eu pensei: o Espírito Santo quer que eu leia um versículo para poder orar. Quando eu abri o versículo, que eu não lembro, eu não me lembro se eu já tinha lido aquele versículo alguma vez. Quando eu abri aquele versículo, estava escrito lá assim, ó: e os filisteus, e ela disse a Sansão: os filisteus vêm sobre ti. E ele disse: sairei e me livrarei como das outras vezes. Porém, ele não sabia que o Espírito do Senhor se tinha retirado dele. Quando eu li aquele versículo, irmão, abriu um leque na minha mente e uma mensagem poderosa de Deus apareceu na minha cabeça assim, ó, instantâneo, revelação divina.
Nisso a igreja já estava glorificando, os obreiros de cabeça baixa, e eu já tinha crescido em espírito. Não era que nem o Golias não, eu tinha crescido em espírito. Porque quando a soberba atinge o coração das pessoas, você que é pequeno, Deus faz crescer para a glória do nome dele. E eu virei um gigante naquele púlpito naquela ocasião. Esse dia eu fui mal educado com o pastor. Primeira vez que eu fui mal educado com o pastor, e a última. Nunca mais eu me lembro de ter sido mal educado daquele jeito. Eu virei assim para ele, cheguei bem perto dele assim, com cara de nordestino, e eu cheguei cheio de Deus mesmo. E eu disse: o Senhor me deu 15 minutos para pregar nessa igreja, mas Deus me deu uma mensagem que vai muito mais do que uma hora. Eu fiquei sabendo na entrada, que alguém lá na entrada tinha falado para mim, que quando a gente passava do horário na igreja, o pastor tomava o microfone. Já me assustaram lá na entrada. Aí eu disse assim: eu fiquei sabendo que o senhor toma microfone de pregador aqui quando passa do horário. Hoje eu vou passar do horário, e ninguém aqui consegue, pelo amor de Deus, e ninguém aqui consegue tirar o microfone da minha mão. Foi, irmãos? Eu escutei alguém gritar assim: ó, é hoje, Jesus. Outro disse: fala, Deus. Desculpa aqui, irmão, arranquei o óculos aqui. Que agonia. Está vendo quando eu fico nervoso, como é que é? Até o óculos voa. Meus irmãos, e Deus me usou, David. Mas Deus me usou, que de repente o nego saiu dos bancos, arrancando o banco no chão, caindo, desmaiado, demônio caindo, assustado. E eu agarrei no púlpito aqui, e eu preguei desse jeito aqui, ó, agarrado no púlpito. Apareceu uma metralhadora, que nem eu estava entendendo o que eu estava pregando. De repente a mesma voz que mandou eu ler Juízes 16:20 disse assim: para, divino. E eu olha para trás, e eu virei. Não tinha um obreiro de pé, tudo caído no chão, com a cara no chão, e o pastor estava com a cabeça enfiada debaixo da cadeira, e a glória de Deus inundou aquele lugar, e a manifestação de Deus desceu, porque Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes, diz a sua palavra. O primeiro passo para a derrota, irmão, é a soberba. E o primeiro passo para a vitória é a humildade. Então hoje você pede ao Senhor para tirar do teu coração a soberba e colocar humildade no seu coração. Você vai ver Deus te usar. Você vai ver Deus fazer coisas grandes na sua vida. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém? Glória a Jesus. Provérbios capítulo 16:18 diz que a soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Quando você se acha melhor do que as outras pessoas, pelo simples fato que você tem um pouquinho a mais do que elas, seja lá em qualquer aspecto, você abriu a porta para cair. Aleluia. Amém? Então, a primeira síndrome de Golias, soberba. Segundo, interessante que eu chamo isso aqui de hipocrisia. Quero ler aqui em 1 Samuel, capítulo 17, do verso 8 ao verso 11, por gentileza. 1 Samuel, capítulo 17, do verso 8 ao verso 11. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos.
Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteus: hoje eu desafio as companhias de Israel, dizendo: dá-me um homem, para que ambos pelejamos. E todo dia, de manhã, esse homem saía e gritava. O que ele fazia? Não ouvi. O que ele fazia? Gritava. Se recolhia, com certeza ia beber cachaça, fazer festa. De tardezinha, ele saía de novo e ia lá no arraial e novamente ele gritava. Gritava e gritava e gritava. E se eu não estou enganado, já fazia 40 dias que ele só gritava e não fazia nada. 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 E eu pergunto para os irmãos: tem algum resultado você fazer muito barulho e não fazer nada? Você faz barulho, faz barulho, faz barulho e não faz nada. Só barulho, sem atitude, sem ação e sem resultado nenhum. Só barulho. Sabe de que eu chamo isso? Hipocrisia. Para mim, isso aqui é o retrato claro da hipocrisia. E a hipocrisia, irmão, ele é a segunda característica da síndrome que leva a pessoa ao fracasso. No caso aqui, é tentar conquistar com argumento e não com ação. O que Golias queria? Intimidar o exército de Israel e fazer o exército sumir. O que ele queria? Vencer Israel no cansaço. Era isso que Golias queria. Vencer no grito. Vencer no cansaço. Tentar intimidar por causa do seu tamanho e do seu argumento. Tem um homem aí. Me dá aí se tiver um macho. Tem macho aí não. Eram os gritos de Golias. Tentando intimidar aquele exército. Tinha barulho, mas não tinha atitude. E isso é uma característica peculiar na vida das pessoas hipócritas. É tentar intimidar com palavras e não produzir resultado através de ações. Golias sai toda manhã intimidando Israel com esse tipo de palavra, de argumento. E nós sabemos, meus irmãos, que muita gente quer tentar justificar as suas deficiências com argumentos. Sabe do que eu me lembrei? De uma palavra de Tiago. Deixa eu perguntar aqui, quem tem fé? Levante a mão assim, deixa eu ver. Só quem tem fé. Quem não tem problema não, que isso é uma coisa, isso é uma coisa pessoal. Se você não tem fé, pede a Deus que dá liberalmente. Deus dá sabedoria, Deus dá a fé também, ajuda, acrescenta na fé. Tiago, ele faz um trocadilho impressionante. Até parece que Tiago e Paulo estão em contradição. Porque Paulo, ele incentiva a questão da fé sem as obras. Mas isso é no sentido de salvação. Paulo está dizendo que as obras, elas não produzem salvação. Mas a fé, que a salvação não veio pelas obras, mas veio pela fé. E isso não vem de ninguém, é dom de Deus, é a salvação. Eu não preciso matar um cordeiro para ser salvo, é o que Paulo está dizendo.
eu não preciso ir em Jerusalém para ser aceito. É isso que Paulo está dizendo. A minha fé em Cristo Jesus é suficiente para o perdão dos meus pecados e alcançar a salvação. E Tiago, ele já vai por sentido, irmão, da materialização da fé concernente o esforço e o trabalho de cada um. Olha aqui o que Tiago diz. Vamos lá, Tiago capítulo 2, verso 14, 15, 16, 17, 18, diz assim: meus irmãos, que proveita se alguém disser, tenho fé, e não tiver obras? Aqui ele não está falando com relação à salvação. Ele está usando aqui o argumento da filantropia. Que proveita alguém dizer assim, eu tenho muita fé, mas você não faz nada. Não materializa nada através dos seus feitos, do seu esforço, do seu trabalho. Se eu disser assim, por exemplo, vamos dizer que nós não temos um templo e estamos em um lugar de aluguel. E eu passar de frente a um lote e dizer, eu tenho fé que esse lote vai ter meu, e vou embora. Eu tenho fé que esse lote vai ter meu, e vou embora. Eu vou ficar o resto da vida fazendo isso e vou embora, e o lote nunca vai ser meu. Se eu não agir para que essa fé se materialize e eu consiga adquirir, eu tenho que dar o meu primeiro passo. Não adianta só falar, não adianta só argumentar, tem que ter ação, tem que mostrar através de atitude. Aleluia. Se o irmão ou a irmã estiver nu e tiver em falta de mantimento cotidiano, e algum de vós dizer, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito tem esse seu dito. Vamos dizer que a Nádia chega em mim e diz, pastor, lá em casa hoje não tem nada, não tem feijão, não tem arroz, não tem carne. Isso não vai acontecer, né, Nádia? Mas vamos dizer, não tem isso, não tem aquilo outro. E eu pego e deixa eu orar por você, minha filha. Querido Deus, provém para a tua serva o necessário, porque ela precisa, aleluia. Senti um arrepio aqui, Nádia. Pode ir embora. Com a cuia vazia. Isso é fé? Sim ou não? Isso é fé, irmãos? Não, isso é hipocrisia. Para isso eu não preciso nem orar. Eu só preciso pôr a mão no bolso. Está aqui, minha filha. Compra o que você precisa. Eu estou provando para a Nádia que a minha fé é verdadeira. Porque a minha fé produz obras. Esse negócio da gente fazer aquele barulhão todo e achar que as coisas vão cair do céu, isso não existe, irmão. O mar está aí. Não adianta o Moisés fazer um bom discurso. Não adianta o Moisés fazer uma poderosa oração. A ordem de Deus é, toca nas águas, Moisés. Olha o Josué, o Jordão vai se abrir. Então eu vou ficar aqui esperando o Jordão abrir para me passar. Não, marchem. Quando o pé do sacerdote tocar na água, vai acontecer o milagre. Mas para o milagre acontecer, o sacerdote tem que pôr o pé na água e tem que acreditar. O Jordão tinha ribanceira, e as ribanceiras eram mais altas do que essa. Eles vêm, levam o pé. Quando pisa na água, a água desaparece do pé e eles pisam embaixo na terra. Talvez ele até pensou que ia se molhar. Nossa, eu vou tomar um mergulho. Mas quando ele pôs o pé na água, o Jordão fez,
terra seca. O milagre aconteceu. Tiago diz: mostra para mim a tua fé, sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé, através das minhas obras. A síndrome de Golias é falar muito e não fazer nada. Lembra quando eu contei para vocês aqui a história de um obreiro que tinha em Piracanjuba? Que ele chegou no pastor Laércio depois de um culto de missões. Ele disse assim: pastor, meu coração está fervendo por missões. Oh, aleluia. Esses caras chegam a tremer a voz, né? Oh, glória. E Deus me deu um projeto. E eu vou ganhar 50 almas esse ano para Jesus. E o pastor disse: vai, meu filho. E ele foi. 3 meses depois ele voltou: oh, pastor. E aí, já ganhou as 50 almas? Não, aumentei o projeto, pastor. Olha só agora, o projeto é para 200 almas. Pastor Lécio disse: vai, meu filho. E ele foi. 6 meses depois ele voltou: o projeto agora, pastor, é para 1000 almas. Aí o pastor disse assim: pastor Lécio, agora eu sei qual é o seu dom, meu filho. É, pastor, qual é? É o dom do planejamento. Você só planeja e não faz nada. Seu ministério é o ministério do planejamento. Com Deus não adianta gritar bonito, irmão. Com Deus não adianta discurso bonito. Com Deus não adianta oratória bonita. Com Deus não adianta dar um sermão emocionante e fazer o povo chorar. Se depois do culto não houver ação, não houver disposição, é hipocrisia. Nós vivemos a época do barulho. É barulho demais. É grito demais. Isso é contra grito? Não, irmão, não estou gritando aqui. Você não está escutando eu gritar aí de vez em quando? Porque eu não consigo pregar sem gritar. É da minha personalidade falar forte. Eu não consigo. Tem dia que hoje eu vou pregar assim, ó. Aí eu vou começando aqui, começa a ferver aqui dentro. Daqui a pouco eu estou gritando de novo. Não consigo. Mas nós vivemos a era do barulho, do grito, do sapateio, da dança. Hoje foi avivamento, irmão. E joga a perninha, e sacode o mãozinho, e faz. Sai daqui. Não ganha uma alma, não dá testemunho de santidade, não canta, não prega na rua, não faz evangelismo, não faz uma visita. É hipocrisia. Não faz uma ligação para quem faltou no culto. Estou cheio de Deus. Só é contra quem pula, pastor. Sou nada. Eu pulei demais. Eu não pulo hoje porque as pernas não aguentam. De vez em quando eu sento e rolo um pouquinho, mas pular não dou conta. Eu não estou falando a respeito disso. Eu estou falando que nós vivemos hoje a época da propaganda religiosa, de um avivamento falso, só de barulho e de grito, só entre 4 paredes, que lá fora não existe evidência de que Deus verdadeiramente está trabalhando em nossos corações aqui dentro, sem transformação de vida. Hoje está difícil de dar amém, não está? Não está difícil de dar amém hoje? Mas eu disse aos irmãos, eu também gosto desse silêncio.
Gosto quando você se esboça, dá glória a Deus e tal. Mas eu gosto também desse silêncio. Significa que a palavra está tocando aí. Agora eu posso ouvir amém se a palavra está tocando aí de verdade? Será que nós não estamos vivendo a síndrome de Golias? Só do barulho? Só do movimento? Aleluia. Para Deus não adianta argumentos, irmão. Tem que ter essência. Pregar, gritar, sapatear, correr, profetizar, né? Lembrando que isso não é pecado. Desde que seja no espírito, é uma coisa boa para a igreja. Mas fazer tudo isso e não ter atitude de viver aquilo que você fala, ou até mesmo viver essa síndrome hipócrita de Golias, isso é pecado. Porque a gente tem que viver o que prega. Por que eu digo que é? Me diz uma coisa. O Golias saía, desafiava e pedia um homem. Quando Deus mandou, ele deu conta, sim ou não? Vocês estão aqui? Vou repetir. Senão não termina o culto. Olha, o Golias todo dia pedia um homem. Me dá um homem, me dá um homem. Estou muito macho, eu sou muito macho, me dá um homem aí. Aí Deus mandou o Davi. Ele deu conta? Sim ou não? Hipocrisia. A igreja precisa viver a essência, não a aparência. A igreja tem que ter uma fé de atitude, não uma fé espiritual, que ninguém vê resultados. Vivendo a semelhança dos fariseus, que pregava bonito, que usava filactérios arrastando no chão, que usava campainha, que gostava de fazer orações no meio do povo, com palavras compridas, orações prolongadas, para o povo dizer, nossa, que homens de Deus. E Jesus diz assim, eles colocam fardo pesado nas costas dos homens, mas eles nem sequer com a unha tocam nesses fardos. Imagine se eu for um pastor que eu exijo de vocês aqui e não vivo aquilo que eu exijo. Vocês aceitariam a minha pregação? Sim ou não? Claro que não. Então, meus queridos, precisamos viver uma vida em que as nossas atitudes, em que o nosso testemunho fale mais alto do que as nossas palavras. Porque você prega muito mais com o seu testemunho do que com a sua boca. E o que Golias pregava não condizia com que ele era de verdade. E Deus faz questão de mostrar essas coisas para a gente. Deus faz questão de nos mostrar essa realidade. E a mensagem aqui que eu pensei que ia ser só uns 40 minutos, irmão, está cumprida. 1 Samuel capítulo 17, verso 42, por favor. Vamos para a terceira síndrome. Eu vou caminhar para o final aqui em nome de Jesus. Quantos estão entendendo a palavra? Digam amém. Que maravilha. Verso 42. E olhando os filisteus e vendo Davi, o desprezou. Parte A do versículo. E olhando o filisteu e vendo Davi, o que ele fez? Desprezou Davi. O que é isso aqui, pastor? Orgulho.
Primeiro, soberba. Segundo, hipocrisia. Terceiro, orgulho. Esse menininho aí, esse trenzinho aí, até parece que eu adiantei aquela palavra lá do meu testemunho na igreja que eu fui pregar. Esse presbíterozinho aí. Eu peço um homem, vocês me mandam um menino. Desprezou Davi, orgulho, achou-se muito mais superior àquele menino que estava vindo. Orgulho é um dos sentimentos mais abomináveis diante de Deus. O orgulho foi o que levou Satanás a desprezar a liderança de Deus e querer um trono à semelhança do mesmo. Ele achou que Deus não podia ser maior do que ele. O orgulho não deixa as pessoas crescerem. A gente não aceita alguém ser maior do que nós. A gente não aceita alguém se destacar mais do que a gente. Por que o Caim matou o Abel? Orgulho. Não era muito mais fácil ele fazer um concerto com Deus e trazer outro sacrifício? Do que ele matar o irmão? Mas o orgulho é isso. O orgulho faz com que a gente despreze as pessoas que estão em nossa volta. Uma das coisas aqui da igreja que eu primo muito, gosto muito de incentivar isso, é a igreja usar o que é nosso. Eu sempre falo para os departamentos: não quero que traga pregador de fora que não seja em festa. Festa você pode trazer de fora, não tem problema nenhum. Mas não é festa, use os nossos. Deixa Deus usar os nossos. Estão aqui, estão orando com a gente, contribuindo, fazendo a obra. Para que esse sentimento de grandeza não entre no nosso coração e achar que um sujeito lá, só porque está na mídia, é melhor do que um dos simples aqui da casa. E eu disse aos irmãos aqui, o meu testemunho é uma realidade. Eu estou, irmão, acostumado a ver Deus pegar o que é pequeno para poder confundir aquilo que é grande. Está na Bíblia. Não despreze o seu irmão, porque você está o quê? Com a questão do orgulho aqui. Você está desprezando alguém porque você acha que em tudo você é superior a esse indivíduo. O orgulho não deixa a gente enxergar o valor das outras pessoas. Começamos a pensar que somos únicos e que nunca seremos substituídos. E isso é um erro. Ninguém é insubstituível. Vou repetir. Ninguém é insubstituível. Você pode ter certeza. Você é útil? É. Sabe muito? Sabe. Você, quando está fazendo, a gente vê resultado? Vê. Mas se você começar a pensar que é maior do que os outros, só porque o que você faz tem resultado, daqui a pouco Deus pega um, muito menor do que você, coloca no seu lugar, vai fazer melhor do que você, e você vai ficar chupando o dedo olhando. Aleluia. Quem era o Saul? Um homem grande, que sobressaía ao ombro de qualquer outro homem, e o mais bonito entre Israel. Saul pensou que não era insubstituível. Sou o mais grande, sou o mais lindo, sou o mais forte. Deus chegou e disse: rejeitei Saul e escolhi um companheiro dele que é melhor do que ele. Quem? O menino lá do pastoril, o Davi. Porque é segundo o meu coração. O coração dele não tem soberba. O coração dele não tem orgulho. Glória a Deus. E Deus usa.
E Deus faz. Eu cheguei na Bahia para pregar, e aí eu sentei no púlpito lá, e a igreja foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo, foi enchendo. Eu acho que eu não tenho orgulho, eu acho que não sou um cara orgulhoso, mas eu sou meio veaco com certas coisas, é uma característica minha. E Deus às vezes faz algumas coisas justamente para quebrar esse trem, para isso não virar um orgulho. E eu estou sentado aqui no púlpito, muito sério, desse jeito meu simples que vocês sabem, olhando para a igreja, e o povo lá olhando para mim assim, que nem galinha quando vê cobra, com o pescoço esticado assim de lado, e eu sentado lá. Aí chegou um menino de mais ou menos uns 8 anos, de chinela, uma calça social assim bem surradinha mesmo, cheia de fiapo, um ternozinho, eu acho que era um terno cinza, cheio de fiapinho também, sabe? Aqueles fiapinhos, que teberão de fiapinho. O cabelo dele não estava penteado, bem escurinho mesmo, menininho, e sentou bem assim na minha frente, e ficou assim com as perninhas olhando para mim também, assim, com a cabecinha abaixo, desse tipo aqui, ó. Os pezinhos assim, eu olhando para ele olhando para mim, olhando para ele, olhando para mim, olhando para ele, olhando para mim. E eu fiquei olhando, oh meu Deus, esse menininho, tal, olhando para ele. E no meu coração, eu estava olhando assim, eu me lembro que eu olhei para alguns obreiros assim, falei, Deus, podia ter um obreiro aqui desse aqui para falar comigo hoje, eu precisava tanto ouvir uma palavra de Deus. Nossa, Deus podia tanto falar comigo. E fiquei escolhendo um dos obreiros assim, caçando o mais bonito, mais assim, que eu pensasse que fosse mais intelectual, para me entregar uma mensagem. De repente o menininho começou a falar língua estranha. Aí ele pulou da cadeira, levantou as 2 mãozinhas, língua estranha, língua estranha. Eu fiquei olhando para o menininho. Irmão, ele lumiava de tanto poder a criança. De repente a criança veio, subiu no púlpito, chegou onde eu estava. Olha lá o camarada para ter coragem de me entregar uma mensagem desse jeito. Ele pegou minha mão assim, me dê sua mão aqui, homem de Deus. Aí pegou minha mão, deixa assim, um menino de 8 anos, fez assim, tu crê que Deus me usa? Eu disse, creio. Pois assim te diz o Senhor. A igreja parou. Nessa nova etapa que eu te coloquei, grandes bênçãos eu vou derramar na tua vida. Nesse lugar vou te prosperar como eu não te prosperei em lugar nenhum. Eu recebi a igreja aqui na sexta-feira. No sábado eu estava lá na Bahia para pregar e o menino me entregou a mensagem lá. Eu tenho muitas águias feridas naquele lugar. Águias que precisam ser curadas. Eu as enviarei a ti. Tu vai curar essas águias e tu farás elas voar alto para a glória do meu nome. E eu, meu Deus. Sapateou, bateu no meu ombro e saiu doido correndo. Quase não dei conta de pregar, porque a glória de Deus desceu na igreja de uma forma que eu não tinha visto até então. Poder extraordinário. Orgulho tranca a gente para ver a manifestação de Deus. Mas quando você quebra o orgulho da sua alma, da sua vida, você vê que esses vasos que estão diante de você, que são seus irmãos, às vezes são melhores do que você na essência divina. Então não despreze esse irmão que está do teu lado. Ele pode ser uma bênção em tua vida amanhã. Ele pode ser uma bênção na tua vida hoje. Não despreze teu irmão. E quantas almas feridas não já vi chegar aqui? E quantas almas eu não vi Deus curar aqui? E quantas almas não estão voando aí que Deus passou aqui o bálsamo nessas águias? E quantas águias dessa não é você que Jesus te curou nessa casa para a glória do seu nome? Uma criança não tem mentalidade de projetar uma mensagem tão perfeita como essa, sem gaguejar. Aleluia. Não despreze ninguém. Vocês me dão mais 5 minutos?
Sabe de que eu me lembrei? Eu me lembrei daqueles 2 amigos que estavam andando na neve. Vereador, irmão Zé Filho. 2 amigos. Faltava ainda uns 6 quilômetros para chegar. Um frio de não sei quantos graus abaixo de zero. E os 2 cansados, com fome, andando na neve. A neve aqui no meio da canela aqui, ó. Aí diz que eles faziam assim para poder andar. Aí um olhou para o outro e disse assim: não vamos conseguir. Não, rapaz, tenha fé, nós vamos conseguir. Não vamos conseguir. Está muito longe. Está muito frio. Como é que chama? Hipotermia? Hipotermia. E agora nós vamos cair com hipotermia. Rapaz, acredita, vamos embora, não desiste não. E o outro já perdendo as forças. De repente, eles encontraram um sujeito caído no chão, já cheio de neve. E aí ele chegou devagarzinho, colocou a mão no sujeito assim, e viu que o sujeito ainda estava respirando. E ele disse: olha, está respirando, ainda está vivo. Ele disse: pelo amor de Deus, fulano. Eu não me lembro o nome, isso foi num livro. Pelo amor de Deus, fulano. Nem nós estamos com esperança de sobreviver. E o que tu quer com esse peso morto? Nem sabemos quem é esse cara, deixa ele aí, vamos embora. Ele disse: não podemos deixar, cara, é uma vida, vamos fazer alguma coisa. Fazer o quê? Não sei, vamos jogar nas costas, tá doido? Olha, quer morrer com ele, morre aí, eu vou embora. E o amigo deixou ele e sumiu no mundo. E ele disse: o que eu faço? Vou jogar nas costas. Se tiver que morrer, pelo menos eu morro fazendo uma boa ação, né? Aí pegou aquele sujeito todo congelado, todo duro, jogou nas costas aqui e começou a caminhar na neve. Com mais dificuldade, é claro, agora, né? Só que diz o livro que ele não sabia que por causa do peso, o coração dele passou a bombear mais de 50 vezes mais rápido do que o normal. E quanto mais o coração crescia bombeando, mais o corpo dele foi esquentando. Dali a pouco ele: eu estou suando. Eu estou suando. E olhou para o cabo aqui em cima: ô glória, que maravilha, que bênção. Ele também não sabia que à medida que o corpo dele esquentava, esquentava do sujeito. E o sujeito acordou. Estava desmaiado e acordou. Onde é que eu estou? O que é isso? Quem é o senhor? Ele disse: rapaz, eu te achei ali no chão caído. E o que você está fazendo comigo nas costas? Uai, eu estou salvando a sua vida e a minha. Como assim? Uai, como assim? Desde que eu te joguei nas costas, eu comecei a sentir o peso, meu corpo começou a esquentar. Eu agora estou sobrevivendo e você também. Bora, você não vai sair daí não, fica quieto aí, bora. E o suor caindo ali, não larga o sujeito mais de jeito nenhum. Depois de uns 50 minutos, o sujeito disse assim: moço, eu já estou bom. Se você quiser me colocar só, não, eu não vou colocar não. Ele disse: não, você me coloca no chão que eu te carrego um pouco. Então eu deixo. Aí o sujeito desceu, ele montou nas costas do sujeito e levava, um carregando o outro. Um vai carregando o outro, um cansava, o outro pegava, um cansava, o outro pegava, um carregando o outro. De repente passou pelo amigo caído. Aí, meu Deus, é meu amigo. Aí colocou a mão nele, estava morto. Juntou os dois, enterrou o amigo. Um montou nas costas do outro e dali a pouco olhou de longe, enxergou uma luzinha lá embaixo, a casa que eles precisavam chegar. Às vezes aquilo que parece ser um preso morto é a ferramenta que Deus preparou para salvar a sua vida. Aleluia. Não despreze seu irmão, valorize seu irmão. Glória a Deus. Vamos fazer uma coisa aqui, uma dinâmica. Olha para alguém e diz assim: irmão, deixa eu ver. Vamos ver aí, faz aí, em nome de Jesus. Se for famoso você faz, você vai fazer comigo também. Pega no ombro de alguém e diz assim: irmão, em nome de Jesus, se eu cair, não me despreze,
me carregue nas costas, porque quando tu estiver cansado, eu carrego você também. E juntos nós chegaremos na nossa morada eterna, em nome de Jesus. Aleluia! Quem pode levantar a mão e dizer glória a Deus? Valorize essa pessoa que está do seu lado, não despreze ela, não deixe a síndrome de Golias joga fora uma ferramenta importante para o teu crescimento espiritual. Uma das coisas que eu mais gosto é aquela palavra do samaritano para o estalajeador, quando traz aquele homem que achou caído. Ele pega aquele camarada, coloca, faz os primeiros socorros, investe nele o azeite e tudo, chega na estalagem, pega o sujeito, entrega para o estalajeador. Ele não conhece o sujeito, não sabe quem ele é inimigo religioso, porque ele sabe que ele é judeu. Mesmo assim ele socorre. Aí ele diz assim, tem uma tradução linda que eu gosto. Ele diz assim: olha, vou deixar 2 dinheiros para você gastar com ele. Se você gastar mais do que eu estou deixando, você pode ficar tranquilo que eu vou ali, numa viagem, mas eu vou voltar e eu te pagarei o que tu gastar a mais. Quando ele termina de falar isso, ele diz assim: cuida dele para mim. Vamos noutra dinâmica? Fala assim, ó, irmão. Fala bonito, fala, irmão, cuida de mim. Foi Jesus que mandou. Disse para ele assim, ó, ele foi numa viagem ali, mas ele vai voltar. E o que você gastar comigo, ele vai te ressarcir. Cuida de mim para ele. Agora diga glória a Deus. Cuida dele. Não despreza ele. E por último, julgar a aparência, a síndrome do preconceito. Mas eu não vou falar sobre isso não. Só porque ele viu que Davi era um menino bonito, sorridente, Davi não dizia que nem os outros soldados. Hoje tu morre. Davi desceu rodando a funda. Aleluia. Se lascou, gigante. Eita, no Todd, hein, bichinho? Eita. Sorrindo. Ele olha assim: eu sou um cão para tu vir a mim com um pedaço de pau, menino? Com essa boniteza toda aí, com essa carinha aí sorridente, hein? Não está escrito lá? O desprezou porque era ruivo e de gentil presença. Aleluia. Não subestime essa pessoa que está do seu lado por causa da aparência dele. Não meça ninguém pelo que você está vendo diante dos olhos. Você não sabe o que está dentro do coração dele. Se Golias soubesse quem desceu naquele vale com Davi, vou falar um negócio aqui do irmão Zé. Ó, bateu 5 sujeitos na minha porta aqui da igreja, na política passada. Me ofereceram programa de televisão, me ofereceram programa de rádio, me ofereceram dinheiro para mim não apoiar o irmão Zé aqui na igreja, porque é nosso irmão, é da igreja, e apoiar eles. 4 sujeitos, bem aqui nessa porta. E ainda disse assim para mim, irmão Zé, não vou te contar quem é, claro. O Zé não tem dinheiro para te dar. O Zé não tem cacife político. O Zé não tem condição nenhuma de se reeleger. Só vai ficar isolado aqui em Aparecida se o senhor não apoiar a gente. Eu falei para eles assim, bem aqui na porta. Primeiro, eu nunca traio um amigo. Não vai ser dessa vez. Segundo, não aceito dinheiro para votar em ninguém. Terceiro, o programa de rádio e de TV de vocês podem dar para outro. E em quarto lugar,
Se ele ganhar, eu ganho junto. Se ele perder, eu perco junto. Mas eu não vou desprezar o meu irmão. Falei desse jeito. Ele disse, ele vai perder, nós vamos ganhar. E quando o senhor precisar aí do governo, o senhor não vai ter para onde socorrer. Eu falei, o meu socorro não vem de governo, meu filho. O meu socorro vem de uma porta aberta que tem lá em cima. O Deus da igreja é o Deus que socorre a igreja quando ela precisa. Aleluia. Medindo pela aparência, medindo pela condição financeira. Aí, para a glória de Jesus, Jesus deu uma cadeira lá no meio dos grandes. Está lá, ganhou para a glória de Jesus. Está vencendo o mandato sem corrupção, com o nome limpo. Eu disse para ele, tenha seu nome limpo, honre a Deus. E Deus vai te honrar. Posso ouvir um amém dos irmãos? Não meça as pessoas pela aparência, porque o Deus dessa igreja é o Deus que usa a todos de forma igual para a glória do seu santo nome. Deus os abençoe e que essa palavra continue falando fortemente no seu coração. Quem aqui tem um louvor para louvar a Jesus com hino? Faz assim com a mão, deixa eu ver.